Olá, pessoal! O tema de hoje da nossa aula é sobre organização sindical e a Constituição de 1988. A Constituição de 1988 instituiu o princípio que nós chamamos de princípio confederativo de representação sindical. Então, nós temos, na organização sindical brasileira, 3 tipos de entes sindicais. Nós temos os sindicatos, que constituem lá pelo artigo 511, ele constitui os sindicatos da categoria econômica e categoria profissional. Nós vamos falar um pouquinho sobre elas também hoje na aula. E nós temos então como base, quando os empregadores ou os empregados resolvem por interesses comuns constituir um sindicato, nós temos então o primeiro ente sindical da base da nossa pirâmide, que são os sindicatos. Então, por exemplo, os empresários do ramo da indústria que têm interesses comuns, que estão ali lotados, por exemplo, no âmbito territorial de um município, eles resolvem constituir a base um sindicato. Então, nós temos o primeiro ente sindical da nossa pirâmide, que é o sindicato. E aí, os sindicatos com interesses comuns, com demais sindicatos, em causas que eles podem ter interesses comuns, estão ali lotados dentro do mesmo estado, por exemplo, eles têm algumas características que são comuns àquelas categorias, eles podem constituir, então, o que nós chamamos o segundo entidade de segundo grau, que é uma federação. Então, ela está aqui no segundo ente sindical da nossa pirâmide, do sistema representativo elencado pela Constituição de 1988. Quantos sindicatos nós precisamos ter para que possamos formar uma federação? 5 sindicatos. Então, 5 sindicatos no mínimo podem ser mais, mas podem ser menos? Não. É o que estipula a CLT, que no mínimo 5 sindicatos vão formar uma federação de representação econômica ou profissional. Depois nós vamos falar um pouco sobre a diferenciação entre categoria econômica e profissional. Então, nós temos aqui, as nossas entidades de segundo grau é a federação. A de primeiro grau é o sindicato. E aí nós temos que, em âmbito nacional, visando a representação daquelas categorias em âmbito nacional, pode ser também entre 2 estados que têm interesses comuns, Por exemplo, Minas Gerais e São Paulo, que têm realidades econômicas muito parecidas, eles podem optar, sim, por fundar uma confederação. E aí nós temos a nossa entidade, então, o topo da nossa pirâmide, que é a confederação. Depois, nós vamos falar um pouquinho sobre a característica de cada um desses entes, que é a entidade de terceiro grau. E aí nós temos que essas entidades é o que compõe a nossa pirâmide de representação sindical, que foi o que a Constituição de 1988 optou no nosso ordenamento, E aí nós temos que está previsto no artigo 511 seguintes da CLT, essa representação, E aí, essa atuação do sindicato, ela é sempre em nome de todo um coletivo. E os interesses que o sindicato vai defender, eles podem ser tanto os interesses individuais homogêneos ou os interesses coletivos, ou seja, que são comuns a toda uma categoria. Nós não podemos que os sindicatos defendam interesses individuais. Eles sempre vão atuar e defender interesses coletivos, Então, nós podemos dizer que os sindicatos nós temos que os trabalhadores, nós temos aí alguns princípios, A categoria econômica, ela está inserida no artigo 511, parágrafo 1º e artigo 570 e seguintes da CLT. Categoria econômica é só a gente lembrar da questão econômica, capital, dinheiro, e aí vocês sempre vão lembrar que categoria econômica, a FGV gosta muito de questões que envolvam qual que é a característica que é categoria econômica e o que é categoria profissional, essa diferenciação. Existem algumas questões de concurso também que frisam muito essa diferenciação entre categoria econômica e categoria profissional. Então, nós temos que considerar e sempre lembrar que categoria econômica é aquela que é
representativa da categoria patronal. E a categoria profissional, por sua vez, é a categoria que representa os empregados, categoria profissional. Então, vamos dar um exemplo de categoria econômica. Nós temos a indústria, o comércio, a agricultura. Exemplo de categoria profissional, os empregados da indústria, os empregados do comércio e os empregados da agricultura. Ficou claro essa diferenciação entre categoria econômica e profissional? Então, nós vamos seguir quais são os princípios e as funções constitucionais desempenhadas pelas entidades sindicais. E aí eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nessa parte, porque também foram objeto de alguns concursos, principalmente os que estão voltados para a carreira trabalhista, que essas funções elas estão elencadas aí no artigo 8º da Constituição Federal. Então, nós temos, primeira função, negocial. É a principal, é a que caracteriza as entidades sindicais. Elas não estão atuando em nome do coletivo, elas têm essa função de entabular as negociações coletivas, né? Então, é a primeira e a principal função das entidades sindicais, é a função negocial. Depois, nós temos outra função das entidades sindicais, que é assistencial. E o que significa essa função assistencial? As entidades, né, de categoria, por exemplo, as entidades que são da categoria econômica, elas têm alguns braços que nós chamamos aí, que são os braços do Sistema S, que elas visam dar qualidade do trabalho para os empregados que, por sua vez, prestam serviços a elas. Então, quando o sindicato ele possui essa característica, né, ele está representando todo o coletivo. E ele também, da mesma forma, ele tem que contribuir com a sociedade no qual ele está inserido. Então, nós não podemos deixar que, apesar do sindicato, às vezes, ter sua base territorial restrita ao município, ele também tem que contribuir com o desenvolvimento social daquele município, né? Então, nós temos que pensar, por exemplo, que as entidades do Sistema S, elas visam colaborar com sindicatos nesse sentido. Então, por exemplo, no ramo da indústria, nós temos aí o SENAI, né, que visa a formação profissional dos empregados atrelados àquele empregador, né? E as entidades elas estão vinculadas a essa categoria a fim de fornecer e enaltecer uma função assistencial do sindicato, que é essa que visa dar qualidade ao trabalho. Porque nós sabemos que hoje há uma grande rotatividade da mão de obra dentro das empresas, por exemplo. Então, para contribuir com a qualificação profissional, as entidades do Sistema S, por sua vez, então, contribuem com essa função, tem essa função assistencial em conjunto com o sindicato, para que o sindicato promova dentro do município, dentro do estado, seja sua base territorial municipal ou estadual, com a sociedade no qual ele está inserido. Outra função que o sindicato possui é de arrecadação. Essa função de arrecadação, para que ele promova os benefícios e as funções assistenciais que ele possui, porque aqui dentro da função assistencial, não só o Sistema S, mas também ao fornecimento de serviços aos filiados, né, aos representados, que por sua vez tem, por exemplo, um serviço de dentista, né? Então, para que ele pague esses profissionais, para que ele usufrua, né, para que ele pague esses profissionais para fornecer esses serviços para os seus representados, nós temos a função de arrecadação, que depois nós vamos falar especificamente sobre as contribuições que o sindicato possui, né, que ele pode cobrar, e está dentro dessa função de arrecadação dos sindicatos. E nós temos também a quarta, que ela está muito atrelada à função negocial, mas ela é uma função de substituição. E essa função também, ela se constitui como uma das mais importantes, porque quando o sindicato atua em juízo e em nome de seu coletivo, ele está exercendo, então, a função de substituição, a substituição dos interesses, né? Nós sabemos que o sindicato, ele não só pode, como deve, ele deve sim atuar também frente aos movimentos, né, que são parte aí, que visam os interesses coletivos de sua categoria. Ele deve pleitear os direitos da sua categoria perante o poder municipal, perante o poder
executivo municipal, perante o poder legislativo municipal, né, no caso, se ele tiver uma base municipal, se ele tiver uma base estadual, perante a Assembleia, perante os governadores, né? Então, todas as leis, projetos de leis que estejam envolvidos com aquela categoria no qual ele representa, ele precisa fazer, né, é um dever, é uma função dele atuar em nome do coletivo. Então, por isso, ele tem essa função de substituição, que é a função de, não só em juízo, nos casos de ações judiciais perante o Poder Judiciário, ele substituiu os interesses dos seus representados, mas também perante os outros dois poderes, né? Executivo, no caso de atos administrativos que vão afetar de sobremaneira a atividade dos seus representados, como também no poder legislativo, né? Seja ele a nível municipal ou seja ele a nível estadual. Então, essa é a primeira parte que nós estudamos aqui, as funções e a composição dos entes sindicais trazidos pela Constituição de 1988, e nós continuamos daqui a pouco falando um pouco mais sobre a organização sindical brasileira. Obrigada e até a próxima!